Não sei nem como é que eu vou começar isso, cara, que eu não queria nem parar, sinceramente. Dá nem vontade de parar. E por incrível que pareça, tudo que foi cantado hoje, tudo, eu tô tremendo que eu não tô me aguentando. Exatamente tudo o que foi cantado, que eu estou vivendo intensamente durante esses dias, tudo que foi orado, tudo que foi pedido, tudo que está colaborando, é exatamente o que eu estou passando por esses dias. Pode se sentar, pessoal, por favor. É justamente o que eu estou passando, E eu vou recuperando o meu ar, tá? E eu vou falando. Deixa eu dar um voto pro tio, que o tio tá velhinho, vou fazer 40 anos. Aí tem certo nível de glória que é complicado, a gente já está chegando a uma certa idade. Eu pulando ali atrás, eu tô parece que é com os ligamentos de um músculo aqui todo ferrado da perna esquerda. Não estou sentindo dor nenhuma, irmão. É só na presença, cara, que acontece isso. É só na presença que acontece isso. E eu estava vendo o jornal esses dias. Cara, vocês viram um caso de um casal de jovens que se conheceram com 8 anos de idade através de um jogo de videogame pela internet? Chegou a ver isso? Vocês viram esse caso? Alguém viu? Ninguém viu? E o rapaz, parece que os pais não estavam deixando eles se encontrarem. O rapaz matou o pai e a mãe e o irmão mais novo, né? E quando a polícia interviu na situação, conseguiu intervir, ele estava estimulando a menina a fazer o mesmo do outro lado, a assassinar os seus pais para eles poderem viver um amor. Teve outro caso, uma taxa de suicídio absurda aumentou no meio dos jovens. De 2025 para cá aumentou, acho que coisa de 15 ou 16%. Só que esse aumento não foi com a mesma taxa, né, da faixa etária de idade de 2025, que era em torno de 19 anos aos 26. Agora está alcançando a partir de 10 anos aos 17 anos. Entrou essa taxa também de causas de suicídios, jovens cometendo suicídios. E pesquisando também, eu percebi que o aumento das igrejas cristãs no Brasil expandiu de uma forma sobrenatural. Antigamente o catolicismo ele tinha 96% de alcance como religião predominante no Brasil. E desses séculos para cá caiu muito. E hoje a população do Brasil, se eu não me engano, está em torno do Brasil, está chegando em torno de quase 50%. E a taxa de catolicismo diminuiu muito. Mas o que eu fiz uma reflexão, sabe? E detalhe também, suicídio de pastores, casamentos acabando. Isso tudo vai aumentando. Mas é engraçado que a igreja continua a crescer também. Aí eu me fiz uma pergunta: como é que pode a igreja crescer e ao invés das coisas diminuírem, tudo vai aumentando? E o detalhe é que uma boa parte dessa galera é cristã. Foi isso que me impressionou mais. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Como é que pode a igreja crescer e as pessoas começarem começou a aumentar essa taxa de suicídio, de término de casamento, de jovens agora
pré-adolescente se suicidando. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Uns 2 meses atrás, eu estava muito mal. Muito mal. Uma frieza tomou conta do meu coração, cara, de uma forma assim inexplicável. Eu estava uma pedra de gelo. E eu me perguntava, o que está acontecendo comigo, cara? Eu caladão na minha casa. Na igreja eu estava tocando, e e aí? E eu assim, igual uma pedra de gelo. Pensa num Bruno Reborn. Bruno Reborn, era eu. E eu comecei a me perguntar, assim, tem alguma coisa errada comigo? Tem algo de errado comigo? Isso não é normal? E eu comecei a orar, me recuperei. Aí quando eu achei que eu estava chegando no ápice, que alguma coisa dentro de mim estava queimando tanto, cara, que eu parecia que ia explodir. Eu falei assim, irmão, lá na igreja tem um termo que a gente usa, né, que é alcançar um novo nível de unção. Eu falei assim, cara, acho que alguma coisa de mim está sendo extraída, ou está sendo adicionada, eu vou explodir. Eu acho que eu vou conseguir chegar em algum lugar de um renovo. E do nada, um desânimo. E eu perdi toda essa expectativa. E eu comecei a retomar o meu processo. Belo dia, resolvi jejuar numa segunda-feira. E fui trabalhar. Cheguei no trabalho, um rapaz que faz entrega, um coroa, ele do outro lado da rua, atravessou. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, ô meu filho, eu falei assim, fala aí, coroa. Linguajar de Madureira, tá? Fala aí, coroa. Manda o papo abençoado. Aí ele, eu quero falar que Jesus te ama. Aí eu congelei. Assim, tá bom. Eu quero te falar outra coisa. Não temas, porque no todo o processo da tua vida, Ele é contigo. Seja forte e corajoso. Medite na palavra de dia e noite. Acho que é Josué, né? Capítulo 1. Essa palavra foi liberada há 10 anos atrás para mim no monte. Quem já subiu um monte aqui? Da época dos montes. Eita glória. Algumas horas depois meu tio me liga. Eu já perdi minha carteira, cara. Na minha carteira só tem um cartão da Nubank desativado e a minha identidade. Aí meu tio me liga. Fala, mané. Eu falo, tiozão, meu tio é pastor, tá? Aí já é linguajar de campinho. Perdeu tua carteira, né? Assim, perdi. Então, uma missionária encontrou ela. Ela veio andando aqui na rua, me olhou e falou assim, você conhece o dono dessa carteira? Conheço meu sobrinho. Então, Deus mandou te perguntar para poder entregar para ele. Mas eu queria entregar para ele. Não, mas eu não te conheço, não, eu sou pastor. Não, desculpa, irmão, desculpa. Entrega para ele então. Assim, glória a Deus. Depois, um pouquinho mais para frente, próximo da hora do almoço, o Léo me mandou uma mensagem, eu tive um sonho com você. Preciso falar contigo. Você tá bom. Chegou à tarde, ele trabalha no prédio de frente, ele desceu, falou assim, Brunão, tive um sonho contigo. Só que eu não vi nada. Eu falei assim, como assim, cara? Se eu comigo não viu nada? Será que eu sou tão feio assim que eu não posso aparecer nos seus sonhos, cara? Aí ele, não, irmão, estava tudo escuro. Eu escutei uma voz no meio da escuridão falando assim, basilisco. E essa voz falava que era para falar para você isso. Eu falei assim, já entendi. E aí a gente começou a conversar. Começamos a conversar. Nesse dia, Deus falou que me ama. Primeira coisa. Logo depois, Ele trouxe de volta a minha identidade. E depois, Ele falou o que eu estava enfrentando, que eu não sabia que eu estava enfrentando, cara. E ali eu percebi, eu estou numa guerra terrível.
E eu comecei a pesquisar, comecei a mergulhar, e eu fui ficando cada vez mais aterrorizado. Eu falei assim, cara, eu estou nesse nível aqui, eu nem sabia de batalha espiritual. Que é isso, cara? Que absurdo é isso? Domingo passado, eu tenho um filho de 7, o Theo, e eu tenho um Enzo que não é Enzo, tá? O meu Enzo, ele é um Enzo fora da caixa. O pessoal fala que o Enzo é aquele Enzo que o garoto, bobão, né? Não, meu filho não é um Enzo, ele tem o nome de Enzo. Mas meu filho é um super Enzo. Ele é um profeta e se move no sobrenatural e faz tudo ficar bagunçado, bagunça tudo de novo, e quem arruma é a gente. Então meu filho mais velho chegou, eu estava no culto, estou lá cultuando, cara, uma unção, pá. E quando acabou o culto, chamaram a salinha, quem dá aula para eles é a nossa prima, Priscila, falou assim, depois eu vou mandar o áudio para vocês. Melhor. Eu não vou mandar hoje não, eu vou botar vocês para escutar o áudio. Não é que eu estou tremendo não, que eu tô, até agora, eu não estou aqui, tá? Estou aqui só de corpo presente. Deixa eu ver se está aqui. Isso aqui é quando ela está perguntando negócio de bruxaria, né? Olha, esquenta não, cara. Esquenta não, que o negócio é doido, cara. Mas foi por aqui, mas pelo menos. Calma aí. Achei. Tá no WhatsApp da mulher mais linda do mundo. Cadê a jovem? Aqui. Como é que é a história do... É do basilisco. O que tem isso? Você viu aonde isso? No jardim, porque é quando a minha mãe e vocês chegaram, ela tava olhar eu brincando, e aí o basilisco foi embora. É? Aonde isso? Lá embaixo de João. Lá embaixo de São João? É mesmo? Eu vi lá fora. O áudio é longo, mas para vocês entenderem é o seguinte, meu filho de 7 anos tem visão aberta. Eu também tenho. Então eu trato isso com ele direitinho, a gente consegue ajudar ele, orar a oração e tudo mais. Isso aqui ele viu, foi em dezembro do ano passado. Ele parece que ele viu a forma do basilisco na casa, estava lá junto. Quando chegou a minha esposa e a minha prima, o basilisco foi embora. Alguém sabe o que é o basilisco? O basilisco é um animal que ele tem uma aerodinâmica nas patas que ele consegue correr tão rápido que ele corre sobre as águas. Só que dentro da palavra, o basilisco é um demônio. E ele tem um processo de atuação muito brabo. Muito brabo. Antes de qualquer coisa, vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. (15 e 16). Não, perdão. Isso. 15 e 16. Fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E no 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Vamos orar. Senhor, o Senhor venha nesse lugar que o seu Espírito
que já está aqui, a sua presença já está aqui, mas eu te peço que o Senhor possa blindar toda a igreja, todo esse local, todo o templo. O Senhor possa guardar a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor possa nos dar e derramar sobre nós o dom da ciência, da sabedoria e do discernimento de Deus. Guarda o nosso coração, abra a nossa mente, expanda o nosso entendimento e nos permita absorver tudo aquilo que é de nutritivo, que venha nutrir o nosso espírito, nutrir a nossa alma com coisas boas e tratar da nossa mente e coração. Libera a chave que o Senhor quer liberar nessa tarde e abre aquilo que deve ser aberto e fecha aquilo que deva ser fechado. Nós liberamos em oração e decretamos como protocolo espiritual nas nossas vidas, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, amém. A gente tem que entender uma coisa. Eu vou falar sobre louvor, eu vou falar sobre adoração, porque a gente tem que entender que o nível de acesso ao Pai que a gente tem hoje está diferente, porque a estação que a gente está vivendo hoje está diferente. Vocês podem perceber que a estação que a gente está entrando, que na verdade nós já entramos e que estamos vivendo, é uma estação diferente. Se você de fato fechar a porta do seu quarto e em secreto buscar a face de Deus, alguma coisa no seu quarto vai acontecer. O que eu quero que vocês entendam é que todos os sinais estão indicando que a volta do nosso amado está próxima. Todos os sinais estão indicando que o tempo do reinado do Messias está chegando. O tempo que ele vai se assentar no trono em Jerusalém está chegando. O tempo que ele vai governar as nações está chegando. A palavra diz que ele virá como um ladrão para aqueles que não tiverem acesso ao tempo e às estações. Mas aquele que tem um acesso ao tempo e às estações, guardando a vida em oração, em louvor e adoração, não vai ser pego de surpresa, porque nós já estamos esperando a Ele. Ninguém aqui está enganado. E eu creio que está chegando o tempo. Eu já estava pensando que eu não, de repente, com os meus olhos eu não contemplaria, mas agora eu estou achando que eu vou estar velhinho, talvez não, talvez mais novo, mas esse dia está chegando. Se a gente olhar o que está acontecendo em Israel, se a gente olhar como o mundo está se voltando contra Israel, a palavra fala que os sinais viriam de lá. É só olhar para Israel, é só entender o que está acontecendo lá, que a gente vai conseguir entender a estação que a gente está vivendo. Esses dias é uma reportagem que o Hamas liberou não sei quantos mísseis que a barreira de antimíssil de Israel não conseguiu suportar. Gente, morreu muita gente, né? Morreu muita gente. As nações estão se voltando contra Israel. Umas ou outras estão dando apoio. Então o tempo dele está chegando. E o que afeta? Porque eu comecei falando de um principado. Porque antes de falar do acesso, eu preciso falar o que impede o acesso. Antigamente, quando a gente ia para uma conferência de guerra espiritual, ou assistia na internet, só falava-se de um principado, Jezabel, Baal, Astarote, aqueles que influenciam diretamente os líderes, aqueles que acabam com a vida dos líderes, cara. Aqueles que estimulam os líderes a adulterar, a esfriar, a pecar, e depois vai atingindo toda a igreja.
Só que a gente passou a guerrear muito contra esse principado, contra essa potestade, a gente passou a guerrear muito contra eles. E acabamos que o que a gente entende é que quando aquilo que é em oculto é descoberto, a gente consegue usar as armas necessárias para poder combater esse mal. Só que o pessoal só ficou focando nessa tríade doida, só neles e o que vem junto com eles. E teve um que passou desapercebido, e é o mal de hoje, é o que está acontecendo hoje, e o nome é basilisco. Ele tem um formato de uma serpente, e segundo o judaísmo, basilisco, ele atua juntamente com Lúcifer. Na nossa teologia, Lúcifer, ele é o anjo caído, não é verdade? É o próprio Satanás. Show de bola. Mas dentro da escatologia judaica, Lúcifer, ele é o rei da Babilônia. Então, vamos nos ater um pouco para dentro do que o judaísmo nos diz a respeito disso. Esse espírito, esse ser, ele atua junto com o principado da Babilônia. A gente lembra como era a Babilônia no passado. Tudo que é de ruim tinha lá. Contanto que na história o espírito babilônico foi se manifestar no Império Romano. A continuação do espírito babilônico veio através do Império Romano. O querer dominar todas as nações, ser um império dominante, e tudo o que tem que ser feito é através do decreto do imperador. César I, César II, César III, Nero I, Nero II, Nero III, e assim vai. Então a gente percebe que tudo que é de podre vem desse carinha aí. Beleza. E qual é a atuação dele na nossa vida? Primeira coisa, todo mundo aqui está alinhado. A equipe de louvor toda alinhada, o ministério todo alinhado, os irmãos todos alinhados. Tem uma irmãzinha aqui, tem um irmãozinho ali. Primeiro lance dele, olhar sedutor. Se um tiver com brecha, na troca de olhar, um fica atraído pelo outro por causa da brecha de um. Começa uma contaminação de relacionamento fora do tempo. Aí começa, jovens de 14 anos querendo namorar, jovens de 15 anos querendo namorar. Ah não, mas o pastor vai acompanhar. Show de bola, ele acompanha na igreja. E quando eles estão no cinema? E quando eles estão no parque? E quando estão dentro da casa, na varanda, sem ninguém estar vendo? O pastor está lá acompanhando? Os pais estão acompanhando? Ninguém sabe o que eles estão fazendo, a não ser Deus. Eu duvido que fica de mãozinha dada só falando de Jesus. Eu duvido. Aí começa tudo acontecer fora do tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esfriamento da fé. Começa a acontecer diversas coisas na nossa vida, que a gente para de olhar para o sentido da nossa fé e começa a acreditar que a gente não vai conseguir galgar, não vai conseguir conquistar. E disso aí já começa a vir outros tipos de ataques, outros tipos de sintomas. Depressão é um deles. Fazer as coisas pela metade é outro. Você tem boas ideias, quando chega no meio do caminho não consegue concluir, vem um desame e fala, não vai dar certo. Estava dando certo, mas você fala, não está dando certo. Chega na igreja, a unção de Deus dominando a igreja, e você assim, ó, crente reborn. Um do lado se escancarando, o outro do lado dançando, o outro do lado com a mão levantada, outro ajoelhado, e o outro aqui, ó. Chega na palavra, telefone celular, distrações. E o pior de tudo, que não se afasta da congregação, não se afasta da igreja, permanece lá dentro. Esse é o problema.
É o famoso crente reborn. Está ali, mas não está. Para levantar a mão, quem precisa falar? Levanta a mão. Para começar a cantar, abre a sua boca e canta. E na boa, ministro de louvor, músico, quem traz a palavra não tem que se esforçar. A gente acaba assumindo outro papel. E às vezes a gente chega numa posição que a gente não sabe nem o que fazer. Tinha uma época lá na igreja que, antes de a gente mudar, tinha culto que o céu era raso. Caraca! No outro culto o céu rasinho, mas o pessoal no telefone, o pessoal conversando, vendendo. Juro, vendendo cosméticos na hora do louvor, fazendo cobrança de Avon na hora do louvor, na hora da palavra. Se era para fritar um salgado para vender, tinha 50 mulheres lá dentro da cozinha. Do nada, uma parte da igreja toda vazia. O pessoal lá fora, todo mundo vira diácono de portaria, todo mundo vira, não vou ficar, todo mundo vai para fora. Dá vontade de todo mundo ir no banheiro. O que nós somos? E nesses meses passados, eu percebi que eu estava entrando nesse ritmo de esfriamento. Eu podia vir para cá. Eu ficava suposição, né? Se eu viesse, eu vou assistir um culto. Hoje eu não vou para a minha igreja, eu vou para a igreja do Johnny. O couro podia estar comendo aqui no louvor. Eu ia ficar apático. Uma coisa que a gente tem que entender é que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente mergulha, quanto mais níveis a gente acessa em Deus, maior vai ficando o problema que a gente vai enfrentar. Quando eu me converti, ninguém falou que ser cristão seria fácil. Você vai falar assim: amigão, a partir de hoje a sua vida mudou. Você vai ter muita paz no coração. Você vai ter Jesus com você o tempo todo. Mas pode ter certeza que coisas boas fora dele não vai acontecer. Primeira coisa, todos os meus amigos me abandonaram. Segunda coisa, meu pai me abandonou. Terceira coisa, eu e minha mãe passamos fome. Por aí vai. Mas hoje, eu sou o homem mais feliz do mundo. Mas continuo sendo um trapo de imundícia diante da presença de Deus. A palavra diz que as nossas vestes de justiça, comparadas às vestes dele, é trapo. E eu fiquei pensando assim, cara, o que a gente precisa aplicar? Porque nós saímos do aluguel e compramos um terreno. O nosso culto, né, Júnior? O nosso culto hoje, eu trouxe ele para ele poder testemunhar. O nosso culto hoje está no cimento, irmão. Não tem parede, né, Júnior? O violão, o som do violão vai lá na esquina, irmão. Às vezes aparece uma baratinha voadora no meio da igreja de noite, porque é tudo aberto. O negócio é tão bom que a vizinha, quando fica incomodada, ela bota o cachorro dela para ficar latindo da parede lá da igreja, Júnior. O cachorro da vizinha fica lá de dentro. Começou o culto, ela bota o cachorro por lá de fora da varanda dela, o cachorro fica o tempo todo. Glória a Deus. Violão sem microfone, sem luz, sem caixa, só na voz. A gente vai começar talvez as obras agora no mês de agosto.
A gente está vivendo os dias mais incríveis da nossa vida, né, Júnior? Júnior está doido para tocar bateria de novo. Só que não pode tocar lá. E a gente começou a ensinar como é a nossa obrigação diante de Deus. Fala obrigação. Fala de novo, obrigação. A palavra louvor, ela é trabalho. Louvor está relacionado à música, mas é trabalho. Todo trabalho é o quê? Obrigação. Porque se você não trabalhar, você vai comer? Você vai manter o seu cabelo maneiro assim? Vai manter? Sem dinheiro? Duvido, irmão, vai ficar careca, máquina zero. Vai manter o seu cabelo tipo Leonardo DiCaprio, bonitinho assim? Máquina zero, irmão. Louvor é trabalho, dedicação. E louvor é associado à música, mas não é música. Fala assim, louvor não é música, é um atributo. Fala, atributo. Obrigatório. Adoração. O que é adoração? O que é adoração? Rápido. Adoração é? Hã? É o que, pastor? Obrigação. O que é adoração? A senhora de estar coçando o olhinho, o que é adoração para a senhora? É glorificar. E para a senhora de trás aí, com a voz ungida da senhora, o que é adoração? Rendição, Senhor. Mateus, o que é adoração, irmão? É isso aí. Adoração é isso tudo e mais um pouco. Sabe o que é adoração? É que eu não vou perguntar para o pastor Johnny, que não vale. Entendeu? Não vale perguntar para o pastor Johnny. Adoração, cara, é quando eu tenho que falar não para o não e sim para o sim. Eu só vou falar um pouco de adoração que não é o foco é louvor. Adoração. Eu estou muito rouco. Adoração. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Adoração. Isso é adoração. Isso define adoração. Se o pastor local da sua igreja fala assim: preciso de pessoas para ajudar a fazer a manutenção nos ar-condicionados da igreja. Isso é adoração? É. Ah, o pastor de óleo? Não. Porque adoração é serviço. Quando você serve o outro, você está adorando a Deus. Então a gente começa a entender que a adoração é uma qualidade de vida. É ou não é? É. Agora eu vou pegar pesado. Posso pegar pesado? Vou pegar pesado. Vou pegar pesado sim, irmão. Vou pegar. Olha só. Vocês dois marcaram o dia no cinema sábado à noite. Vamos no cinema ver um filme. Só que tem culto aqui. Adoração. Quer ver? Adoração. Você está com um casaco protegido num dia chuvoso e frio. E você vê um senhor de idade sem casaco na rua, cheio de frio. Você tira o seu casaco e dá. Isso é adoração. Amai-vos uns aos outros e sujeitai-vos uns aos outros. O maior mandamento de todos: amai Deus acima de todas as coisas e o próximo. Isso é adoração. Na minha época, de novo, adoração era música, louvor era música.
meu estilo de vida. Adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Então fala comigo, adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Adoração é eu me doar. Adoração é eu me submeter. Adoração é eu amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Isso é adoração. Jejum é adoração? É adoração. Teve um culto dos homens aqui que eu falei sobre oferta de libação. Oferta de libação é o perfume que se joga no sacrifício e sobe o aroma. E o Senhor seja uma pessoa que tem uma fragrância, um perfume, a qual o Senhor tem o prazer. Ação. Isso é adoração. Quanto tempo tem ainda? Alguns minutos. Louvor. Louvor é trabalho, é obrigação. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês não têm opção. Grava isso. Vocês não têm opção de não fazer. Não tem. Vocês são obrigados. Nós, Mateus, o Ruivo, nós somos obrigados. Não é não? Não é não, Thalita? Nós somos obrigados. E o louvor, ele pode ser aplicado em qualquer momento. Na música principalmente, esquece tudo. Na música, esquece tudo. Principalmente na música. E também nos nossos devocionais, onde ninguém está vendo. E no louvor, existe uma parte, porque o louvor na Bíblia, dentro da teologia, ele foi unificado. Só que o louvor, ele é todo destrinchado. E por incrível que pareça, a palavra mais usada na Bíblia é louvor. Então, com uma pesquisa rápida aqui, vou mostrar. Quer ver? Deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Jura que eu não anotei, mano? Não anotei. Não anotei. Se eu não me engano, são 388 vezes que se repete a palavra louvor. É a maior expressão falada na Bíblia. Não invalidando as outras, lógico, né? Mas a palavra louvor, ela é dita mais ou menos 388 vezes. 388. É mais falado sobre louvor do que a segunda volta de Jesus, por incrível que pareça. Não invalidando, mas é para entender que a ferramenta desse século, para a gente não ficar apático e não deixar o coração de Deus com o espaço vazio, cara, não é heresia, por favor, não é heresia. O coração de Deus com o espaço vazio não é heresia. Porque Deus formou o homem para ter relacionamento.
O Espírito Santo é uma pessoa. É ou não é? Jesus subiu e deixou quem? Para assumir qual papel? A ausência da pessoa física de Jesus. Por isso que ele é falado que ele ficou como um consolador. Não é para consolar a tua tristeza não, nem a minha. Ai, não é. É o meu lado pentecostal, desculpa. Eu não sou pentecostal não, mas de vez em quando é aquela oração da velhinha de coque que começa a fazer efeito, né? Não é por causa do teu problema ou do carro que eu preciso, ou de uma doença que precisa ser curada. O Espírito Santo não é consolo nas horas do meu choro. Não é isso não. Não é isso. Pode até ser, mas a função principal do Espírito Santo como consolador é fazer com que nós possamos suportar a saudade de Jesus. Como eu vou sentir saudade de Jesus se eu nunca vi Jesus? Relacionamento, fé, leitura e principalmente louvor. No louvor é o momento que a gente tem para colocar para fora tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. A saudade, o desejo, o prazer, a alegria, a abundância de alegria, o lamento. Lamento não é murmuração. O lamento é uma oração. Entendeu? Quando a gente vai colocar os nossos problemas diante do Senhor, a gente não entra como murmuradores. A gente entra com uma oração de lamento. Quase 70% dos salmos é de lamento. Pronto. Não é heresia. Senhor, está muito difícil, cara. É isso, é isso, é isso, é isso. Mas em tudo eu me alegrarei, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. E isso é oração de lamento, cara. E no meio do louvor, a gente consegue expressar louvor em forma de lamento. Que é o famoso chorrindo. Você tem vontade de sorrir, mas chora ao mesmo tempo. De alegria, de lamento, de prazer, é tudo junto, é um momento de extravasar. Amanhã eu tenho uma santa ceia da igreja do apóstolo Timóteo, lá em Vila Valqueire, para cantar lá. Ministrar o louvor junto com o meu sogro, vai pregar na santa ceia. Eu estou pouco me importando se eu vou ter voz ou não estou nem aí. O importante é o momento de hoje, eu não podia deixar passar hoje. Não podia. Eu não vou porque eu não vou embora agora, eu vou ficar até o final. Vou que eu sou fominha. Eu falei, se tu quiser vir junto comigo, João, vai ficar até o final. Eu vou ficar, tio Bruno, então vamos ficar. Eu sou fominha. Eu sou caçador da presença. Quantos aqui são caçadores da presença? Então está na hora de mostrar isso. Caçador da presença é igual o Indiana Jones. Chicote no pescoço, chapeuzinho e vambora. É mostrar que de fato você tem um coração disposto a conquistar o tesouro. E qual é o maior tesouro? É Jesus, cara. Quantos aqui são Indiana Jones? Oh, glória. Por muitas vezes, ministrando louvor lá, eu, minha esposa, a galera, em qualquer lugar, eu sempre ficava preocupado quando meia dúzia entendia o que estava acontecendo e fazia o seu trabalho de obrigação e o restante não. Antigamente falava, tá, sou eu. Aí eu começava a emagrecer de tanto jejum que eu fazia.
achando que o problema era eu. Depois eu descobri, de anos, que eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. De fato, o louvor é cada um no seu quadrado. E se perdeu o quadrado é porque foi relaxado. Louvor. Dentro do louvor existem 7 expressões. 7. E são 7 expressões que Deus, Ele quer. Escuta a palavra. Ele quer que façamos. Sempre. Seja no coletivo, seja no coletivo, ou seja no meu particular. Toda vez. Fala assim, toda vez eu preciso me expressar. Porque Deus quer. Pronto, acabou, ponto final. Às vezes eu sou taxado como maluco. Eu estou fazendo o meu trabalho com o Senhor. Se eu grito, se eu levanto as mãos, se eu pulo, se eu corro, está incomodado? Faz o teu que eu faço o meu. Quem sabe do meu coração diante do Pai é o Pai. Lógico que isso com ordem e decência. Não é aquele negócio de roda, roda, roda. Acabou a música, acabou. Não é uma coisa desconexa. Paulo fala que o nosso culto é racional. É com entendimento. Não existe o Espírito Santo me tomar e eu perder o controle do meu corpo. Sabe por que não existe isso? Eu estou falando porque eu estou sentindo no meu coração de falar. Sabe por que não existe o Espírito Santo tomar conta do meu corpo e eu ficar descontrolado? Alguém sabe por quê? Porque quem faz isso é demônio. O Espírito Santo te aproxima ao trono da eternidade. Ele te impulsiona a alcançar lugares celestiais. O Espírito Santo te toma com nível de autoridade e de consciência em Cristo. Então não existe o poder manifesto do Espírito. Se porventura o Espírito Santo te tomar de uma forma incontrolável, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ao chão. E Deus sabe a hora que você vai levantar. E isso está na palavra. A palavra shalom não é só a paz, mas a palavra shalom, ela tem uma expressão muito forte que é pedras que se encaixam. Quando Salomão estava construindo o templo, na parte de dentro, ele falou assim: olha, quando forem arrastar essas pedras, não façam barulho. Então calma aí, como é que eu vou colocar essas pedras aqui dentro? Como é que eu vou bater essas pedras aqui dentro e não vou fazer barulho? Não quero que faça barulho. Não pode fazer barulho. Do lado de fora, eles faziam os cortes nas pedras, milimetricamente. E quando chegavam lá de dentro, só encaixavam. Pedras que se encaixam. Louvor. Nós somos como pedras que se encaixam. Nós, homens, e a eternidade. Encaixou. Shalom. Então, eu vou falar rapidamente sobre essas expressões, muito rápido. A primeira expressão, o nome dela é Yadá, e é erguer os braços para reverenciar ou adorar. Erguer os braços como uma criança querendo colo. Yadá
Y-A-D-A-H. Yadah. É mais ou menos que quase todo mundo faz. Pediu no colo. A segunda é Toda. T-O-U-D-A-H. Toda. Louvor de gratidão, sacrifício de ações de graça. Levantar as mãos como forma de concha. Coração agradecido por algo que ainda não aconteceu. Zamar. Z-A-M-A-R. Zamar. Produzir sons com algum instrumento. Fazer um ritmo com as mãos e cantar espontaneamente. Ou seja, para nós músicos, é pegar o seu instrumento num dia e tocar um cântico através do seu instrumento para o Senhor que não existe, algo que só existe no seu coração. Pegou? Cantar uma canção para o Senhor, bíblica, que nunca foi cantada. Pegar a expressão de um salmo, a expressão de uma palavra e fazer dela uma canção, algo novo. A referência de Zamar está em Salmos 144:9 e Apocalipse 4:8. A quarta é Barak. Ajoelhar-se, prostrar-se, bendizer a Deus ou saudar. Barak é uma expressão que a gente vê muito em filme. Sabe quando a pessoa chega na presença do rei, o que ela tem que fazer? Se curvar. E quando o rei ele chega do lado de fora do palácio para poder ver a população é obrigada a se ajoelhar, Barak, diante da presença de Deus. Era a mesma coisa que Nabucodonosor fazia ao obrigar as pessoas, quando escutasse o som da buzina, se ajoelhar diante da estátua dele. Só que para Deus é quando a gente sentir a presença dele ou não sentir, a gente se ajoelha de qualquer forma. Porque nós temos que fazer por obrigação. Sabaque. E esse é meu favorito. Gritar em louvor e júbilo, triunfar. Terrilhar. Cântico de louvor, um novo cântico, canções espontâneas, também é para músicos e para não músicos. Terrilhar. Sabe às vezes quando a gente está cantando e do nada vem uma expressão de adoração? Está rolando a música aqui e do nada a pessoa começa a cantar uma parte da música e fica repetindo ela por várias vezes, sem ter ensaiado, sem ter combinado. Então isso é uma expressão espontânea. Isso acontece muito em sala de oração. Se lê uma passagem e você cria uma música através daquela passagem para adorar o Senhor. Não precisa do Espírito Santo soprar no teu ouvido para falar, eu quero que você cante isso. Não. Pelo contrário, Ele quer que você faça isso para surpreender o coração de Deus. Tá? Halal. Vangloriar, celebrar, explosão de entusiasmo, agir como louco, brilhar ou delirar na presença de Deus. Vamos lá. Os meus preferidos é o halal e o sabaque. Gritar na presença e me expressar como um maluco na presença de Deus. Já vamos lá. Vamos lá. Quantos daqui, na hora do louvor, levantam as mãos espontaneamente? Mas vocês sabiam que isso era uma obrigação? Obrigação. Quantos aqui tem o costume de pular para celebrar o Senhor? Quem faz? Então você que não levantou a mão, está na hora de começar a fazer. Sabe por quê? Ficar de braço parado, braço cruzado,
Não é isso que Deus quer. Ou se conecta com Deus, ou se conecta com Deus. E isso não é ser animador de torcida, não. Isso é obrigação nossa, porque isso são expressões de louvor, trabalho. Sabe aquela questão lá de basilisco? Ele não consegue atuar se a gente não der uma entrada para ele. Por isso que eu precisei falar com ele dele no início. Hoje eu posso falar com todas as letras, que existe um demônio que é o pior de todos e anda com a gente todos os dias, acorda com a gente, dorme com a gente, anda com a gente e tá doido para tomar conta da gente. Sabe qual é o nome desse demônio? Natureza humana. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos batizamos, a velha estrutura fica para trás. Nós assumimos uma nova estrutura. Amém. Ô, glória! Bom, varão. E a estrutura velha nos acompanha todos os dias, de forma invisível, querendo uma oportunidade de voltar. Quando ela consegue voltar, o que a palavra fala? Que quando você é liberto e você dá brecha para um demônio voltar, ele volta com mais 7, não é isso? Esse demônio, meu filho, não está no inferno, esse demônio está aqui. Carne, vamos lá, espinho na carne de Paulo. Essa é uma temática que é uma temática. Paulo é manco, Paulo é velho, Paulo tem uma costela quebrada, Paulo não sei o que, Paulo não sei o que lá. Só que quando você para ler mais na frente, fala que era um espírito perturbador que vinha todo dia lembrar Paulo de quem ele era. Carne. A condição dessa noite, dessa tarde, por início de noite, não é fazer, eu não tenho peso de palavra para transformar o seu coração, eu não tenho, mas quem está aqui tem. E eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui em cima só porque eu gosto de estar aqui não, tá? Eu já cansei de falar que se porventura acontecesse qualquer coisa, a minha família ia vir congregar aqui. A gente ia se mudar para Irajá e a gente ia congregar aqui. Se acontecesse qualquer coisa de errado, vamos dar um exemplo que o propósito de Deus fosse fechar a igreja lá e a gente não tivesse onde congregar. Eu sou do Campinho, cara. Deve vir para cá. Porque aqui é bonito? Não, não é. É porque o pastor Johnny é bonito? Também não. Embora seja. Quem sou eu para falar do ungido, tá louco? Meu amigo. Não é isso não, sabe por quê? Porque a gente faz amigos que são amigos de Deus, cara. E a palavra fala que nós temos que andar com pessoas idôneas. Ó. Depois vai pagar aquele café, Johnny. Café. Pessoas idôneas. Tem o mesmo propósito e o mesmo coração diante de Deus. Tem um montão de igreja legal lá perto de casa, que tem o meu perfil da minha família, que a gente, cara, se eu sou desse jeito, vocês não têm noção como são meus filhos. Então, a minha esposa, caramba, eu não sei porque ainda não está acontecendo da gente conseguir vir junto. Mas no dia que a gente vir junto, meu irmão, esquece. A minha esposa, ela é profeta. Pensa numa, ela é a Dinha, e a da geração profética 4.0 no Ceifa, entendeu? Então,
não é o que você quer fazer. Olha só, para ser mais para ser mais assim, direto, tá? A gente vem para o culto e a gente acha que a gente pode oferecer para o Senhor o que a gente quer dar para Ele. Pega a visão. Ó, desculpa, perdão. Pega a visão. Eu falei. A gente chega no culto e fala assim: hoje eu vou para o culto, mas eu vou chegar. O negócio é a palavra, o louvor. Chegar cedo, eu vou chegar na hora do louvor lá, que eu vou pegar a palavra, tal. Aí você chega na hora do louvor, reborn é total. E Deus está lá em cima assim, Apocalipse fala que quando sobe o incenso da terra, Deus, ele recebe aquele incenso. E se eu não me engano, eu não sei se é ele mesmo ou são os anjos, ele derrama fogo em resposta daquele incenso. Sabe por que você não queima? Porque você não dá o direito de Deus te incendiar. Se você não trabalha, não tem salário. Se você não dá a Deus o que Ele quer, você não vai receber o que você precisa. E nós como criaturas, gente, nós como criaturas feitas, formadas por Deus, nós necessitamos ter conexão com aquele que nos formou, porque nós somos a única coisa nesse universo que Deus não criou, Ele formou. Ele fez a gente para si. Oh, meu Pai, imagine Deus como um tronco forte. Só que esse tronco não tem galho nenhum. A gente precisa se enxergar. Nós precisamos ligar. Se você não ligar, não vai ser eu que vai fazer. Não vai ser ninguém. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por mim o que eu devo. Não é o que eu preciso, é o que eu devo fazer. Chegou a dançarina. O que eu devo fazer? A adoração do céu já está lá, né, Mateus? Os anjos estão lá, ó, pá, santo, santo, santo é o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir. O único digno de desatar os selos e abrir o livro. O tempo da eternidade é diferente do nosso, amém? A eternidade para a gente parece que é algo que acontece todo dia, mas na verdade é um momento que está acontecendo. O nosso tempo é diferente do tempo da eternidade. O que a gente acha que acontece todo dia, na verdade é um momento que está acontecendo, mas que dura toda a nossa vida. Só que lá do céu já está acontecendo, está lá. Um coral celestial perfeito, sem ninguém jogar nota fora, sem ninguém desafinar, sem faltar respiração no diafragma, sem ter força no pulmão, com dor nas costas. Está lá. Os melhores cânticos, as melhores canções, tudo está lá. Só que precisa-se que uma pedra se alinhe com a outra pedra. Shalom. E o que? Se já tem todo um formato, Mateus, já tem todo um formato preparado, irmão. Samuel, todo o formato está preparado.
A gente só precisa se inserir, porque é a nossa obrigação. O espírito de vida que habita em nós é um pedacinho do espírito da eternidade. Sua vida, que vem do próprio Deus, é o que nos inclina, que nos força a ter uma atração com a eternidade. Quem somos nós para não fazer isso? Pergunta, quem é você para não fazer isso? Quem aqui é melhor do que Deus? Quem aqui é melhor do que o Filho? E quem aqui é melhor que o Espírito Santo? Ninguém. Que direito nós temos de achar que Deus merece aquilo que eu acho que Ele tem que receber? Onde na verdade Ele fala, eu quero que você faça isso, porque é isso que vai nos ligar. Se você fizer isso que você está fazendo, eu não tenho como me conectar contigo. Você pode jejuar, você pode ler a palavra, você pode orar todos os dias, mas se você não der louvor ao Senhor, e pegar tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você jejuou e apresentar diante dele, como os 24 anciãos, eles fazem isso despojando as suas coroas diante do trono do Eterno. Eu tenho tudo isso aqui, Senhor, mas tudo é teu. Simplesmente a gente só está com a coroa na cabeça, se achando rei, e não está entregando para ele o que tem que ser entregue. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O reino de Deus é tomado à força. Jesus fala, né? Que o reino é tomado à força. Só que não é na força da espada não, filho. É na força de vencer a nossa natureza. E hoje, nesse momento, a gente vai vencer essa parada. Quem está comigo? Então, por gentileza, a equipe de louvor sobe lá, por favor. E pelo amor de Deus, canta aquela música do Caleb e Josh, por favor. Tá? Vem mais uma vez, pelo amor de Deus. Vocês acabaram de cantar, foi a última que vocês cantaram. Fica de pé, galera. Olha só. Vem aqui pra frente, vem, sai da cadeira! Vem aqui. Sai da cadeira, todo mundo, vem Jesus. Ele sempre faz Jesus na peça, vem Jesus, vem. Sai todo mundo da cadeira, pelo amor de Deus. Deixa só o pastor da igreja, pelo amor de Deus. Gente, ninguém aqui é carrapato. Vem pra frente. Vem pra frente, espalha. Aleluia. Olha só. Ou vocês rompem isso agora, ou nunca mais vocês vão. Tá chutando, varão? Ou vocês se entregam por inteiro agora, ou de repente, quem sabe qual outro momento vocês vão ter de romper isso na vida de vocês? Sabe por quê? Culto apático é culpa nossa, não é culpa da equipe de louvor. Culto apático é culpa nossa.